O derramamento do Espírito Santo não foi algo que aconteceu sem planejamento ou propósito. No plano da redenção, o Espírito Santo tem um papel fundamental. Ele não foi concedido à Igreja para exaltar homem algum, nem tampouco para criar castas de crentes ungidos e crentes sem unção. Felizmente, grandes pregadores, inspirados pelo Divino Consolador, têm nos ajudado a compreender melhor este assunto. A mensagem que você vai assistir a partir de agora será apresentada pelo pastor Arilton Oliveira e faz parte de uma playlist sobre o Espírito Santo que você pode encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Oro para que estas mensagens despertem em seu coração um desejo sincero de ser usado pelo Espírito Santo. Se você deseja apresentar esta mensagem na sua igreja, você pode baixá-la em PDF logo abaixo, na descrição do vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. Uma alegria poder voltar aqui à igreja de Washington. Já faz alguns anos que estivemos aqui. Estamos muito felizes pela chance de, nesse sábado, estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Obrigado, pastor Davi e irmã Elisete, por esse convite. Sempre uma alegria poder estar com vocês aqui. Hoje, 6 da tarde, nós vamos ter um estudo que vai ser uma continuidade do que vamos apresentar nessa manhã. Espírito Santo, Deus desconhecido. Agora será a parte 1 e 6 da tarde será a parte 2. Hoje à tarde nós vamos estudar sobre 2 chuvas. A chuva temporã e também a chuva serôdia. Vamos entender como que essas linguagens, usadas pelos profetas no Antigo Testamento, têm o seu cumprimento ao longo da história da igreja cristã. Esse é um tema muito relevante, muito especial para os dias que estamos vivendo. E eu queria convidar você a abrir junto comigo a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 19. Atos capítulo 19, e nós iremos ler a princípio os primeiros 2 versos, versos 1 e 2. Atos 19, versos 1 e 2. Aconteceu, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. A nossa mensagem nessa manhã se baseia nesse texto. Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. As pessoas que disseram essas palavras eram discípulos de João Batista e haviam sido batizadas por João Batista. Elas não conheciam nada a respeito do Espírito e nem haviam ouvido nada sobre ele. Interessante que 2000 anos se passaram desse acontecimento e hoje, para muitos, o Espírito Santo continua sendo um ser completamente misterioso, por que não dizer totalmente desconhecido. A gente aprende que o diabo sempre trabalha com contrafações. E como ele é um grande estudioso da Bíblia, ao saber dos movimentos divinos, ele tenta se antecipar para frustrar os planos de Deus.
Ele sempre agiu assim na história. O diabo trabalhou por séculos para frustrar os planos do nascimento de Jesus. Ele sabia das profecias, sabia que o Messias nasceria, e ele então trabalhou intensamente na nação de Israel para que um conceito errôneo fosse apresentado. E a expectativa judaica foi de um Messias bélico, que viria para tirar os romanos do poder e colocar mais uma vez a nação judaica. Por isso, quando Cristo nasce e se apresenta como o Messias e morre na cruz, eles não esperavam esse Cristo. Nas palavras dos discípulos, lá no caminho de Emaús, nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. O diabo conseguiu mudar a perspectiva a respeito do Messias. O diabo faz a mesma coisa hoje, consonante ao Espírito Santo. E na virada do século XVIII para o século XIX, aqui mesmo nesse país, em Chicago, na rua Azusa Street, começou um grande movimento pentecostal. E de Chicago foi para o Brasil, chegando primeiramente na cidade de Belém do Pará, depois se espalhou pelo Brasil inteiro, dando origem a movimento pentecostal e neopentecostal. E hoje, quando falamos a respeito do Espírito Santo, quando falamos a respeito de dons espirituais, alguns não querem conversar sobre isso, não têm interesse, porque isso soa meio que pentecostal. E o próprio termo acaba tendo um certo cuidado no meio adventista. Então o diabo está convencendo as pessoas de uma ideia errônea a respeito do Espírito. Eu aprendi com o Dr. Alberto Tim, em suas classes, o que ele chama de a teoria do pêndulo. E o diabo tenta nos levar sempre aos extremos. E quando ele não consegue nos colocar desse lado do pêndulo, ele tenta levar para o outro, mas nunca no equilíbrio. E desse lado do pêndulo, nós temos um grupo de pentecostais e neopentecostais que acreditam que o Espírito Santo, ele vem e ele derruba as pessoas, e as pessoas são tomadas de um sentimento e começam a falar coisas ininteligíveis. Usa-se expressões como o mover do Espírito, o soprar do Espírito. Há pastores que com o seu terno sopram na igreja e os irmãos caem, e chamam isso de obra do Espírito. Esse é um extremo do pêndulo. No outro extremo do pêndulo, e aqui nós colocamos agora alguns até no meio adventista, que declaram que o Espírito Santo não é Deus. Ele é uma expressão do Pai. Ou talvez ele seja o próprio Cristo. Ou em algum momento ele não existiu e foi criado. E nós precisamos da palavra para ficarmos no centro. E se não formos a palavra em busca de respostas, nós poderemos estar como os discípulos de João Batista, de Atos 19, completamente desconhecendo quem é o Espírito. Vamos começar com a promessa do Espírito. Essa promessa não foi apresentada já no Novo Testamento, mas desde os dias do Antigo Testamento. E nós temos na Bíblia alguns profetas que são chamados profetas do Espírito,
tal como Joel e Zacarias. Mas olha para Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. O profeta assim diz: e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Deus prometeu, através do profeta Joel, que o seu espírito seria derramado. Essa promessa foi enfatizada pelo próprio Cristo. E agora em João capítulo 14, versos 15 e 16, nós temos a promessa do próprio Cristo. Na realidade não é João 14, né? É João 16, né? Deixa eu ler com vocês a partir do versículo 5, depois em diante. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Verso 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Verso 6, pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Cristo promete enviar o Espírito, o outro Consolador. Essa expressão outro Consolador, uma análise da língua grega, nos mostra que refere-se a um outro igual a ele. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, que seria um outro Consolador como ele era, igual a ele. Convém-vos que eu vá, disse Jesus, porque convinha para os discípulos que Jesus fosse. Por uma questão simples. Enquanto aqui na terra, como Deus encarnado, Jesus não poderia estar em todos os lugares. Se estivesse com os discípulos em Jerusalém, não poderia estar na Galileia. Mas quando o Espírito viesse, o Espírito não estaria apenas com eles, mas o Espírito habitaria neles, estaria neles, e aonde quer que os discípulos estivessem, o Deus Espírito estaria com eles. Por isso disse Jesus, convém-vos que eu vá. Então Jesus promete um outro Consolador, que viria. Quem é esse Consolador que Jesus promete? O Espírito Santo. Em Atos capítulo 5 nós temos um episódio interessante de Ananias e Safira. E nas palavras do apóstolo Pedro, Pedro usa a expressão de que eles haviam mentido não a homens, mas a Deus. E depois Pedro afirma que eles haviam mentido ao Espírito Santo. O texto deixa claro que o Espírito Santo é Deus. O Consolador prometido por Cristo é Deus. No livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 392, Ellen G. White escreveu:
O mal se vinha acumulando por séculos e só poderia ser restringido e resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que viria não como energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Não é uma energia modificada, não é algo impessoal, ele é a plenitude do poder divino. Em 1906, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 617, ela vai escrever: precisamos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como o próprio Deus. O Espírito Santo tem personalidade, do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa divina, do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Então, tanto para a Bíblia quanto para Ellen G. White, está claro que o Espírito Santo é divino e que ele tem uma personalidade. No livro de Atos dos Apóstolos, que poderia muito bem ser chamado Atos do Espírito Santo, você tem o Espírito conduzindo a igreja, é o Espírito quem envia para pregar, é o Espírito quem proíbe de pregar, é o Espírito quem orienta a igreja, é o Espírito quem capacita, quem dá dons, é o Espírito que atesta, é o Espírito que comprova, é o Espírito que se entristece. Estamos falando de uma pessoa divina. Nós, como o povo de Israel, como vimos na lição, que gostava de materializar sua crença, às vezes temos dificuldade em pensar no ser do Espírito. Parece mais simples pensar em Deus o Pai e seu Filho como sendo enviado à terra, mas nós temos dificuldade em formar mentalmente a imagem do Espírito Santo. Ainda ontem, visitando aqui uma grande igreja católica aqui de Washington, essa que é considerada a maior da América, lá nas cúpulas douradas, você vê a figura do Pai ao lado do Filho e você tem uma pomba sobre os dois. A Bíblia usa vários simbolismos para falar a respeito do Espírito Santo. Às vezes uma pomba, às vezes o vento, às vezes o óleo, às vezes o fogo. E a nossa tendência é pensar nesses elementos e tirar a personalidade do Espírito. E nos esquecemos de que todos esses elementos, eles têm apenas uma função de destacar certas atribuições do Espírito, certas características do Espírito. Essas analogias estão na Bíblia para nos ajudar a conhecer mais sobre Ele e não despersonalizá-lo. Então a palavra de Deus é clara em ensinar que o Espírito Santo é Deus e Ele é uma pessoa divina. Há um texto muito interessante em Ellen G. White, onde ela diz que quando nós chegarmos nos céus, nós iremos adorar face a face o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Três seres distintos. Nós iremos adorá-los face a face. Alguns poderão dizer: pastor, então por que nas descrições da volta de Cristo nós temos o Filho vindo na glória do Pai e o Espírito aí não está? É simples, porque Ele não vem, Ele já está na terra. Quem vem é o Pai e o Filho. Jesus disse: Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não vem, Ele já está entre nós. Hoje à tarde veremos
o momento em que o Espírito é dado aos apóstolos, ali no Pentecostes, isso marca uma nova etapa no ministério do Espírito Santo. Aliás, a Trindade sempre esteve envolvida na salvação da humanidade, e para isso cada um deles assumiu uma função específica dentro do escopo do plano da salvação. O Pai é o que envia, o Filho é o enviado e o Espírito é o Consolador. Mas não existe um maior que o outro. Eles possuem os mesmos atributos: onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. São os atributos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Bem, por que convinha que o Espírito viesse? Jesus foi claro em seu ensino: porque Ele habitará em vós. E quando nós vamos agora para os escritos paulinos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 6 e capítulo 10, Paulo é aquele que vai desenvolver uma teologia neotestamentária, de que agora não mais existe um templo, porque o véu se rasgou de alto a baixo, mas agora nós somos o templo. Paulo vai ensinar isto: vós sois o santuário de Deus, e o Espírito habita em vós. Paulo continua: se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Enquanto o mundo prega meu corpo, minhas regras, a Bíblia prega: nem o seu corpo te pertence. Pertence ao Espírito, que deseja habitar. E esse ensinamento bíblico está em perfeita harmonia com o ensino da Igreja Adventista, de que nós somos templo do Espírito, e como templo, nós temos uma mensagem de saúde. A igreja tem que viver essa mensagem se quer ser templo desse Espírito. É por isso que nós condenamos as bebidas alcoólicas, condenamos as drogas, ou qualquer coisa que faça dano à saúde, porque senão não podemos ser templos desse Espírito. E falando da obra do Espírito, Jesus declarou que quando Ele viesse, Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum pecador se arrepende, senão pela influência do Espírito Santo. E quando alguns querem dizer que o Espírito Santo não existe, ou que ele é apenas uma força ativa, ou que é apenas uma energia, ou uma manifestação do Filho ou do Pai, nós estamos tirando de cena o único ser da divindade que tem a missão de nos levar ao arrependimento. Então, quem nos levará ao arrependimento? Ninguém. E a pessoa está eternamente condenada. É por isso que é a artimanha de Satanás hoje levar as pessoas à ignorância do Espírito, ou num extremo, ou no outro. O Espírito Santo, diz Ellen G. White, é o maior dom que o céu tem para nos outorgar. E ela diz que quando nós clamamos pelo Espírito e o recebemos, Ele traz após si todas as outras bênçãos. Todas. Quem solicita, quem pede o Espírito, recebe após Ele todas as outras bênçãos. Porque não há dom maior que o céu tenha para outorgar do que o seu Espírito. Aliás, o Espírito Santo é a única esperança da igreja remanescente. A única esperança. Porque nós temos a missão de pregar o Evangelho para o mundo inteiro. E como poderemos fazê-lo? Impossível, a não ser pela obra do Espírito Santo. Veremos mais detalhes hoje à tarde. Mas eu queria concluir
falando para você a respeito da promessa que Jesus fez e de uma analogia que ele usou. Se vós, ele disse primeiro, se um filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? E se ele te pedir um peixe, você vai dar uma cobra? A resposta lógica é não. Aí Jesus concluiu, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Essa é a comparação. Enquanto Matthew era apresentado agora, 3 garotos, né? Vocês têm? E eu lembrava dos meus, que eu também tenho 3. E quando esses garotos pedem alguma coisa para o pai, ou pedem para a mãe, nós temos uma disposição tão forte de dar aos filhos o que eles pedem. Ninguém aqui quer ver um filho passando necessidades. A gente se coloca no lugar deles, para que eles não sofram. A gente faz de tudo para que eles sejam protegidos. A gente não quer que nada falte. Aí Jesus, olhando isso para nós que somos maus, e diz, vocês não gostam de dar boas coisas? O Pai Celeste também quer dar o Espírito. Mas aí vem a pergunta, por que nós não temos do Espírito? Ou por que não temos mais desse Espírito? Em Mateus capítulo 7, verso 7, Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabe por que não temos mais do Espírito? Porque não buscamos mais dele. Não oramos mais por ele. Não conversamos mais sobre ele. Qualquer igreja ou qualquer cristão que reservar tempo para buscar o Espírito, terá o Espírito, porque Deus está desejoso em concedê-lo. Ele está à nossa disposição, não para ser usado, porque você não pode usar o Espírito, mas Ele quer nos usar. O Espírito tem prazer em nos usar, quer nos usar a todos, e todas as vezes que nós nos colocamos à disposição, o Espírito vai nos usar. Eu tinha classes doutorais no domingo pela manhã, acordei bem cedo para pegar um ônibus, eu morava em Jacareí, e tinha que pegar um ônibus até Engenheiro Coelho, para ter as minhas classes. Acordei bem cedo num domingo, e eu deveria pegar um ônibus que saía às 6 da manhã, da rodoviária de São José dos Campos, uma cidade vizinha a Jacareí. Acordei cedo naquela madrugada, no domingo, peguei um Uber, fui até a rodoviária, e cheguei no guichê da rodoviária, faltando 4 minutos para 6 da manhã. E quando chegou a minha vez de ser atendido, eu pedi à moça, eu desejo uma passagem para Engenheiro Coelho. Ela disse, eu não posso mais vender passagens para você, porque o sistema de venda de passagens, ele se encerra 5 minutos antes do ônibus sair, porque tem que ser impresso um mapa das passagens vendidas, para que o motorista leve. Eu disse, mas você não está entendendo, eu preciso pegar esse ônibus, senão eu vou perder minhas classes hoje. Ela disse, mas eu não posso vender, nem que se eu quisesse, é um sistema automatizado, fechou. Eu disse, não, mas eu preciso pegar esse ônibus. Ela disse, mas você não está entendendo, eu não consigo vender. Eu disse, mas você tem que me ajudar de alguma forma.
Ela falou assim: vai lá e conversa com o motorista. Talvez ele resolva um jeito. Eu fui até o motorista e disse: olha, eu preciso ir nesse ônibus com você. Não posso perdê-lo, porque senão eu vou perder minhas classes hoje. Ele disse assim: mas você tem passagem? Eu disse: não, não tem. Então você não pode ir. Mas você tem que me ajudar a pegar esse ônibus. Eu não posso perder esse ônibus. Lá no guichê não vendem mais. O motorista, vendo meu desespero, falou assim: então faz o seguinte, você sai da rodoviária, vai lá para aquela esquina, eu vou sair com o ônibus, vou dar a volta no quarteirão, e quando eu passar lá, eu pego você, porque aí eu vendo uma passagem em trânsito. Isso eu posso fazer, porque se você embarcar aqui, quando o ônibus sair da rodoviária, um fiscal vai entrar no ônibus, e se tiver um passageiro a mais sem passagem, eu posso ser mandado embora. Eu disse: está bem. E eu peguei a minha malinha e comecei a correr. Ele saiu de uma direção, eu saí em outra. Ele deu a volta no quarteirão, e quando ele chegou na esquina marcada, eu estava lá com a minha malinha já. Aí ele abriu a porta, e eu me lembrei de um detalhe, e falei assim: o senhor vende passagem no cartão? Ele disse: claro que não, aqui é só em dinheiro, cartão é na rodoviária. Mas eu só tenho cartão. E ele fechou a porta e foi embora. E eu fiquei ali apenas com a fumaça do ônibus. 6h, 6h03, por aí, eu com a minha malinha, cheio de fumaça, e pensei assim: mas eu sou um pastor, né? Filho de Deus, por que Deus permite certas coisas? Custava ele me colocar nesse ônibus. Aí eu pensei assim: eu vou ligar lá para Novo Tempo, talvez tenha algum veículo indo lá no NASCE buscar convidados, sempre buscam, né? E talvez eu consiga um hino hoje. Aí liguei para o rapaz e ele falou assim: tem, pastora, vai sair um carro às 9h aqui para buscar um convidado, e ele está indo só um motorista para levar o senhor. Eu disse: porque eu não pensei nisso antes, né? Podia ter dormido até mais tarde, saído 9h. Eu disse: está bem, então eu vou lá para Novo Tempo para pegar o carro. Tá bem. Aí eu fui até a rodoviária, agora pegar um ônibus para voltar para casa, para que a minha esposa me levasse até a Novo Tempo. Aí peguei um desses ônibus intermunicipais, circulares. Aí quando eu entrei no ônibus, tinha umas 2 pessoas aí sentadas, passei a roleta, sentei lá, e no próximo ponto entrou um homem. Aí da roleta ele começou a me encarar. Aí ele entrou, passou pela roleta, entrou, e ele se sentou do outro lado assim, onde eu estava sentado, e ficava me olhando assim de lado. Eu me virei e disse: bom dia. Ele disse: bom dia. O senhor não é pastor Arilton? Eu falei assim: sou. Então me responda uma pergunta, e você me responde com toda sinceridade. Ele disse: claro. Pastor, se eu só não guardar o sábado, eu vou para o inferno? Eu não vou para o céu? Quando ele fez a pergunta, eu fiz uma leitura, né? Devia ser um evangélico que assistia a Novo Tempo, e nesse momento estava ali, com dúvidas, porque ele aprendeu uma coisa na igreja dele, aprendeu outra na Novo Tempo. Silmar, vem aqui, Silmar, me ajudar. Aí eu falei para ele assim: se eu te fizer uma pergunta, o senhor também me responde com toda sinceridade? Ele disse: claro. Eu falei assim: o senhor é casado? Ele disse: sou. Se o senhor trair sua mulher uma vez só por semana, você vai para o céu? Só uma vez por semana? Ele disse: claro que não, pastor, isso é adultério. Eu falei assim: peraí, então o senhor não pode ir quebrando o 7º e quer ir quebrando o 4º? O 7º não pode, mas o 4º pode? Ele falou assim: eu nunca pensei nisso.
E ele ficou meio atordoado com a resposta. Ele levantou, deu o sinal e foi embora. Tá bem. Passaram uns 6 meses, eu voltei à cidade de São José para fazer uma semana de evangelismo. Preguei no sábado de manhã, como hoje, e quando eu saí à porta para cumprimentar os irmãos, quando eu cheguei na porta tinha um homem em pé. E ele falou assim: pastor Arildo, o senhor se lembra de mim? Eu disse: me desculpa, mas eu não lembro. A gente se encontrou por aí já? Ele falou: sim, pastor. Há 6 meses atrás, dentro de um ônibus aqui em São José. Mais ou menos umas 6:30 da manhã. Eu disse: eu me lembro do senhor. E o que aconteceu depois daquele dia? Ele falou assim: o senhor não disse que era necessário guardar o sábado? Eu estou aqui na igreja já há 3 meses guardando o sábado. Me preparando agora para ser batizado. Aí quando eu vi esse senhor, é que eu fui entender. Por que Deus me fez perder aquele ônibus para estar num outro, onde estaria um filho dele, que só precisava de uma palavra. Sabe quem é que age em tudo isso? O Espírito. Você não usa ele. Ele que usa você. Porque não temos mais do Espírito? Porque não pedimos. Porque não buscamos conhecer mais do Espírito? Às vezes por indolência. Às vezes estamos como os discípulos de João. Nós nem sabíamos que ele existia. Agora volta para o discurso de Jesus. É o último discurso que ele está fazendo. Eu vou enviar para vocês o Consolador. Quando vamos para Atos capítulo 1, verso 8, estamos no momento da ascensão de Cristo. Mas antes de deixar a terra, antes de ascender aos céus, Jesus diz assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito. Essa é a última promessa que Jesus fez antes de deixar esse mundo. E você sabe como é a última promessa, não sabe? Há uns dias atrás eu sepultei minha mãe. Não é fácil despedir de quem você ama. E a última vez que eu havia visto minha mãe foi em dezembro do ano passado. Mas todas as vezes que eu ia ao Espírito Santo visitar minha mãe, antes de sair de casa, eu dizia para a mãe assim: mãe, eu estou indo embora. A senhora está bem? E nos últimos anos ela parou de falar e ela balançava a cabeça. E eu fazia outra pergunta: mãe, a senhora está bem com Deus? A senhora está em paz? Minha mãe estava com 90 anos, 91, faria 92. Eu sabia que ela não tinha muito tempo mais de vida, mas eu sempre perguntava: mãe, a senhora está bem com Deus? Está tudo bem? E nas últimas vezes que não falava mais, ela baixava a cabeça. A última preocupação que eu tive com minha mãe foi que quando ela descansasse, ela tivesse certeza que o coração dela estava alinhado com o de Deus. A senhora está bem? Essa é uma preocupação que eu tinha. E quando os pastores, no dia do funeral, haviam vários pastores, eu acho que 8 ou 9, perguntaram se eu queria fazer a cerimônia, o que eles fizessem. Eu disse: não, eu guardei um terno novo para esse momento. Eu quero fazer. Eu quero despedir de minha mãe na certeza que ela só está dormindo. Ela vai acordar daqui a pouco.
Jesus iria dormir por 3 dias. Vocês receberão poder. Eu vou enviar o Espírito. Jesus ressuscitou. Antes de ir para o céu, vocês receberão poder. Foi a última promessa que ele fez. Nós temos que avaliar essa promessa com carinho, porque daqui a pouco, todo ser humano será cheio de um Espírito. E quem não for cheio do Espírito Santo, será dominado pelos espíritos de Satanás. Porque quando a cobertura for tirada do povo de Deus, e Cristo terminar o seu ministério no santuário celestial, o Espírito Santo será retirado dos ímpios, e os demônios deles se apossarão. Então todo ser humano será cheio de um Espírito no tempo final da história. Ou nós teremos o Espírito Santo, ou indubitavelmente teremos o outro Espírito. Mas vazio ninguém vai ficar. À tarde a gente continua nossa conversa, 6 horas. Mas por agora, eu queria que você pensasse. A última promessa que Jesus fez foi de enviar o Espírito. E Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está você disposto a ser usado por esse Espírito? A ser cheio do Espírito? Se sim, eu queria orar nessa manhã ou nessa tarde por aqueles que desejam. Fica de pé, se você deseja. Amantíssimo Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela promessa maravilhosa do Teu Espírito. Muito obrigado pela realidade de que Ele está em nosso meio. Nós louvamos a Ele já nessa manhã. Nós exaltamos o santo nome do Espírito. E nós queremos ser batizados pelo mesmo. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito para que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos ser plenos desse Espírito, porque quando Ele vem, nosso caráter pecaminoso é substituído pelo puro e santo caráter de Jesus. Nossas obras humanas são colocadas de lado, e a obra perfeita de Jesus nos é acreditada. Nós queremos ser cheios desse Espírito, porque quando Ele vem, Ele transforma o nosso coração de pedra num coração de carne. Quando Ele vem, nós aprendemos a amar como o Senhor amava. Nós aprendemos a servir como o Senhor serviu. Por isso, batiza a tua igreja aqui nesta hora. Que o Deus Espírito Santo esteja em todos nós. Que Ele faça morada no templo. E que sejamos guiados por Ele todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.